Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 437 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, capítulo 35, que narra a vida do santo de 1771 a 1772. As religiosas da paixão. Jesus crucificado já possuía seu exército de apóstolos no Instituto da Sagrada Paixão. Graças ao Altíssimo, estavam estabelecidos 12 retiros, modelos de observância e fervor religioso, repletos de zelosos pregadores da divina palavra, atraindo milhares de pessoas ao pé da cruz e purificando-as no sangue do Redentor. Jesus crucificado convocava também ao Calvário religiosas consagradas à sua paixão, religiosas magoadas, feridas no coração pelas chagas do celeste esposo. Viverão longe do estrépito do mundo, contemplando a sua divina agonia, compadecendo-se de suas dores, chorando continuamente sua morte, salvando a humanidade pela oração e pelo sacrifício. A origem dessa instituição traz também em si o sinete divino. Colhendo fatos diversos aqui e ali, veremos como ela foi obra exclusiva de Deus. Em seus fundamentos encontraremos também a cruz. Desde os primórdios da congregação, uma mulher santa, Inês Grazi, a célebre convertida na missão de Talamona, recebera a revelação de que o padre Paulo fundaria um instituto de religiosas dedicadas à paixão de Nosso Senhor. Inês vivia no lar paterno, entregue à oração e à penitência. Paulo a chamava queridíssima filha em Jesus crucificado, Inês da Cruz de Jesus. Quando Inês morreu, o santo desejaria que houvesse uma pena douta e piedosa que descrevesse a vida da grande serva de Deus, Inês da Cruz de Jesus. O sábio diretor, que tudo pesava na balança do santuário, para conservá-la humilde, não levava, ao que parece, em grande consideração as suas revelações. Entregou-se à oração para conhecer a vontade divina, e Nosso Senhor lhe manifestou claramente que a jovem falara por inspiração. A jovem falara por inspiração do céu. O santo esperava pela hora da providência. Escreveu em 18 de junho a outra grande mulher, também sua dirigida. Abre aspas. Quem sabe quando sua divina majestade será servido dar começo à obra das santas virgenzinhas. Espero-a tranquilamente. Deus quer ser rogado. Essa obra deve ser fruto da oração. Que é um trecho de uma carta, né? Fecha aspas. Foi na prece, com efeito, que o servo de Deus descobriu os meios para trazê-la à luz do dia. Madre Maria Crucifixa e Domingos Constantini. Abastado cônego português José Carbone deliberara fundar em Roma um mosteiro sob o título de Nossa Senhora das Dores. Por esse motivo, mantinha assídua correspondência epistolar
com Maria Crucifixa Constantini, religiosa beneditina do mosteiro de Santa Luzia, em Corneto. Ela devia ser a pedra fundamental da obra projetada. Em visita ao Sr. Domingos Constantini, de Corneto, perguntou-lhe Paulo por sua irmã, Maria Crucifixa, sua dirigida havia muitos anos. Respondeu-lhe Domingos que ela deixaria o mosteiro de Corneto para fundar o de Nossa Senhora das Dores, em Roma. Abre aspas. Eu conheço o cônego Carbone, disse o santo. Seu projeto não se realizará. Fecha aspas. Como? Interrogou admirado Domingos. Tudo está regularizado. A casa construída. O soberano pontífice autorizou e abençoou a obra. Está bem, concluiu Paulo. Repito-lhe, este empreendimento não se concretizará. A irmã Maria Crucifixa não sairá de Corneto. Deus vai empregá-la em uma obra que devo fundar. Fecha aspas. Domingos relatou à irmã a conversa que tivera com o padre Paulo. A religiosa, julgando que o homem de Deus pretendia fazê-la mudar de parecer, ponderou. Já dei minha palavra àquele digno cônego e não posso voltar atrás. Não tardou, todavia, em certificar-se de que Paulo fora iluminada pelo alto ao proferir aquelas palavras. O cônego Carbone, chamado a Portugal por negócio urgente, desistiu da fundação. Decorridos muitos anos, Domingos, que não tinha filhos, deliberara legar os bens ao mais jovem de seus irmãos, a fim de proporcionar-lhe digno matrimônio, mas morte repentina o arrebatou. Resolveu, então, de acordo com a esposa e o cônego Nicolau, seu irmão, edificar em Corneto um mosteiro para as religiosas, de que lhe falara o padre Paulo na conversa que tiveram sobre o mosteiro de Nossa Senhora das Dores, projeto do cônego Carbone. Paulo aceitou a oferta, prometendo-lhe as bênçãos do céu. Obtida a licença do bispo e escolhido o lugar, puseram imediatamente mãos à obra. Na demolição de alguns velhos prédios, depararam-se, pintada numa parede, uma antiquíssima imagem da Santíssima Virgem. Coisa prodigiosa. A parede ficou reduzida a fragmentos, mas a imagem da Virgem permanecera intacta. Intacta. Esse negócio desse português novo, eu vou te falar. É a mesma que hoje se venera no altar da capela do mosteiro. A construção prosseguia rápida, com grande contentamento do servo de Deus, que escrevia a uma pessoa piedosa, abre aspas, queremos edificar um mosteiro para monjas generosas e santas, mortas às criaturas, semelhantes em virtude e mortificação a Jesus crucificado e a Mãe das Dores. A Santíssima Virgem será a abadesa do mosteiro. Fecha aspas. Furor do inferno. Logo, porém, pressentiu o ressentimento do inferno, advertindo aos fundadores e exortando-os por cartas a permanecerem intrépidos, não obstante as oposições que não tardariam a surgir. As provações, com efeito, vieram multiplicar os méritos dessa santa obra, motivo de júbilo para as pessoas de bem. Os maus, ao contrário, zombavam da empresa e de seus autores. Já estava bastante adiantada a construção quando escassearam os recursos. Convencido Constantino de que os gastos seriam maiores do que previra, viu-se obrigado a suspender a obra. As murmurações e as zombarias aumentavam.
Escrevia-lhe Paulo para animá-lo. Abre aspas para Paulo aqui, numa carta, um trecho de uma carta, né? Arme-se cada vez mais de grande confiança em Deus. Não se amedronte ante as dificuldades. Deus fará milagres. Prossiga a obra com humildade e pureza de intenção, tendo por objetivo glorificar a Deus e preparar um asilo para as puríssimas pombas do crucificado. Elas guardarão perpétuo luto em memória da sagrada paixão. De seus corações repletos de amor, brotarão mananciais de lágrimas, bálsamo às chagas do Salvador. Oh, que grande obra! Agradeça a Deus que o escolheu para empreendimento tão útil à sua glória. Seja humilde, repita com frequência: nada sou diante de vós, ó Deus. Fecha aspas para o padre Paulo. Domingos recomeçou a construção com muita coragem. Prestes a concluí-la, quando foi ao encontro do bispo para firmar o contrato em que legava ao mosteiro, depois da morte, todos os seus bens, e dava uma renda de 400 escudos anuais enquanto vivesse. A renda pareceu insuficiente ao digno prelado. Exigia 50 escudos para cada religiosa. Constantine, que não esperava por essa exigência, ficou perplexo. Para acúmulo de desgraça, sofrera sensíveis perdas em seus negócios, sendo ademais escassíssima a colheita daquele ano. Teve, pois, de interromper os trabalhos. Com tais contratempos, queria Nosso Senhor acrisolar-lhe a virtude e a todos manifestar o seu poder, como o santo predissera. Multiplica o trigo. Regressando de Roma, no ano de 1766, Paulo passou por Corneto. Constantino referiu-lhe suas mágoas, acrescentando que tinha apenas 10 medidas de trigo, quando lhe eram necessárias pelo menos 50 para a manutenção da casa e dos empregados. Pediu-lhe o servo de Deus o conduzisse ao celeiro, onde, após breve oração, benzeu o trigo, dizendo em seguida a Constantine, abre aspas, não desanime, prossiga firme no santo propósito para a glória de Jesus crucificado, fecha aspas. A bênção do santo foi maravilhosamente fecunda. As 10 medidas de trigo, reduzidas à farinha, não chegariam até o fim de maio. No entanto, duraram até o mês de agosto, tempo da nova colheita, bastando para a família, para os empregados e para abundantes esmolas. E as bênçãos do céu choviam sobre Constantino. Vários negócios empreendidos com a bênção do santo saíram-lhe muito bem, de maneira que pôde dar a última demão no mosteiro. Já não temia nenhum obstáculo. Regras do novo instituto. Enquanto se construía o mosteiro, Paulo, na solidão do Santo Anjo, compunha as regras de suas futuras filhas em Jesus crucificado. Entregava-se a prolongadas orações, consultava a 2 de seus filhos, repletos de ciência dos santos, e escrevia. Essas constituições são semelhantes às que Paulo compusera, inspirado pelo Espírito Santo, em São Carlos de Castelasso. Há pequenas alterações apropriadas às monjas de Jesus Cristo, sendo impossível analisá-las pormenorizadamente, lancemos rápido olhar sobre o conjunto. Basta percorrê-las de relance para concluir que foram inspiradas por Deus. Retrata-se nelas, de certo modo, a alma do santo. Quem as lê sente-se abrasado no fogo sagrado que lhe inflamava o coração. Expiravam perfumes celestiais.
Paulo põe como base da vida religiosa a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, princípio gerador de todas as virtudes. Pela contemplação perene do Redentor, as religiosas reproduzirão em si as dores de Jesus, suas chagas, agonia, morte. Morrerão para o mundo e para si mesmas, aurindo em Jesus crucificado todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Caminhando sem cessar pelas pegadas de Jesus Cristo, quais religiosas fiéis elevar-se-ão de virtude em virtude ao cimo da sagrada montanha da perfeição. Unir-se-ão a Deus, vivendo unicamente dele e para ele. Vida de amor. Vida oculta em Deus com Jesus Cristo. O santo fundador não podia deixar de assinalar entre os dias da semana a sexta-feira. Aqui é parte da regra que ele vai citar aqui. Sexta-feira será para as irmãs dia solene. Até a hora da refeição, meditarão as dores do Redentor. Farão a via sacra ou outras práticas de piedade. Mortificar-se-ão em louvor a Jesus Cristo, Jesus crucificado. Nesse dia, uma religiosa designada, por sorte, visitará por 33 vezes o Santíssimo Sacramento, memorial da paixão de Jesus Cristo. Então, essa aqui é a regra 182. Como auxílio à vida interior e para que as religiosas possam desfrutar das delícias da divina graça, da divina presença e da oração, prescrevem as regras que cada qual trabalhe em sua cela, conservando-se na presença de Deus pela recitação contínua de orações jaculatórias, a exemplo dos antigos anacoretas e dos padres do deserto, que trabalhavam com as mãos, conservando o espírito e o coração absortos em Deus. Abre aspas, todavia façam tudo com espírito de doçura e tranquilidade. Fecha aspas, regra 250. Aqui, outro trecho das regras. Em suma, dirijam-se como fiéis servas e boas filhas a Maria, a Imaculada Mãe de Deus, invocando-a em todas as necessidades. Esmerem-se particularmente por permanecer em espírito no Calvário, meditando e compartilhando os cruéis tormentos suportados por Maria na paixão e morte de seu divino Filho, procurando outro sim, com palavras e obras, nas ocasiões que se apresentarem, insinuar com bons modos essa devoção, culto e compaixão para com as dores de Maria. Essa é a regra 220. Além dos votos ordinários de pobreza, castidade e obediência, emitem voto de clausura e de propagar a devoção à paixão de Nosso Senhor. Mas como poderão cumprir esse último voto na solidão do claustro? A propagação, da devoção. Vejamo-lo. Porventura, a vida dessas religiosas não é a pregação mais eloquente de Jesus crucificado? Certamente, o mundo não lhe contempla a imolação diária no altar da cruz, mas cada pedra de seus mosteiros está a bradar. Abre aspas. Cristãos, não olvideis o preço de vossa redenção. Fecha aspas. O sino dos conventos, de som melancólico e suave, causa de remorsos para os pecadores, faz-nos pensar no Deus do Calvário, quando, principalmente às 15 horas de sexta-feira, chora a agonia de um Deus
E lá, no interior do santuário, a voz daquelas religiosas, pura como a dos anjos, que é que nos diz? Pessoas mundanas, se pensasseis nos sofrimentos de Jesus, amaríeis tão freneticamente os prazeres da terra? Se essas religiosas admiráveis não vão do claustro ao mundo, muitas pessoas tristes e sofredoras vão do mundo ao claustro, mendigar-lhes palavras de paz, de luz e de consolação. Quantas jovens, escravizadas pelas vaidades, fonte de amargura e desenganos, desprezaram essas frivolidades ao visitar o mosteiro e ao respirar o suave perfume que exala das grades do místico jardim do esposo. Ademais, não é a oração o mais eficaz dos apostolados? Além de rezarem diariamente 5 Pais Nossos e 5 Ave Marias para a propagação da devoção a Jesus crucificado, as religiosas da paixão pedem a Deus que assista com sua graça os missionários passionistas neste sagrado ministério. Esforçar-se-ão, por sua vez, em inflamar as pessoas de amor às chagas de Jesus. Se explicarem a doutrina cristã às crianças de primeira comunhão e às senhoras e moças que se retiram aos seus mosteiros para exercícios espirituais. Finalmente, propagam tão salutar devoção quando por necessidade ou caridade, seja por escrito, seja pessoalmente, se comunicam com seus pais ou com outras pessoas seculares. Se toda a ordem religiosa recebe graças especiais, quão notáveis e fecundas devem ser as que recebem as religiosas da paixão. Quão preciosa coroa há de brilhar na fronte dessas religiosas de Jesus crucificado. Se a devoção a Jesus crucificado, no dizer dos santos doutores, é a origem de todas as graças, o caminho mais breve para a santidade, a vereda segura para a eterna glória e para merecer a incomparável palma dos mártires, que dizer de uma vida toda entregue à prece e às lágrimas ao pé da cruz? Tal foi a vida da Santíssima Virgem, sempre no Calvário, imersa sempre na contemplação dos cruéis tormentos de seu divino Filho. Santa Maria Madalena, no deserto, suplicava a Jesus que lhe ensinasse como passar os dias de seu desterro. Apareceu-lhe São Miguel com uma cruz. O arcanjo colocou-a à entrada da gruta para significar a Madalena que deveria meditar continuamente a sagrada paixão de seu Jesus. E o fizeram as religiosas passionistas. Aqui tem uma nota que... uma grande nota. Que nós vamos ler. Saiba o mundo, diluemos bem alto, embora ferindo no mais vivo a modéstia daquelas santas monjas. As religiosas da paixão souberam até hoje satisfazer as doces esperanças de Jesus crucificado. Uma revelação à grande serva de Deus, Santa Gema Galgani, nos revela isso. Ansiosa por sacrificar-se à justiça divina pelos pecadores, desejava ardentemente abandonar o mundo e a tornar-se religiosa. Ouvira o Redentor dizer, abre aspas, a justiça de seu eterno Pai exigia vítimas, fecha aspas, e Nosso Senhor acrescentou, abre aspas, quantas vezes detive seu braço vingador ao apresentar-lhe um punhado de pessoas queridas,
vítimas de extraordinário valor. Suas penitências, mortificações e atos heróicos aplacaram-no. Agora ainda lhe ofereço vítimas para o apaziguar, mas são poucas. Fecha aspas. Perguntou Gema: quem são? E o Redentor respondeu, né? As filhas da paixão. Se soubesses quantas vezes meu pai se aplacou ao contemplá-las. Se Gema desejava ser religiosa passionista, a partir daí seu desejo tornou-se-lhe a paixão dominante. Embora não lograsse consegui-lo, muito trabalhou e rezou para a fundação das passionistas em Lucca. Que Jesus crucificado conserve sempre esse celestial aroma de santidade nos claustros de suas filhas prediletas, as religiosas passionistas. Aqui ele vai falar de Santa Gema, né? Santa Gema Galgani, nascida em Comigliano, Lucca, em 12 de março de 1878, de pais verdadeiramente cristãos, deu-se a conhecer desde a infância como pessoa privilegiada, uma das vítimas de propiciação, imagens perfeitas do coração de Jesus, verdadeiros anjos de paz, enviados à terra para abrasá-la e forçá-la a levantar a vista para o céu. A oração e o desejo de agradar a Deus foram a única aspiração dessa mulher. Seu único anseio era padecer, consumir-se pela glória de Nosso Senhor, alma de sua alma, vida de sua vida. Parece que Deus a enviara ao mundo somente para amar e padecer. Aos 9 anos recebeu pela primeira vez em transportes angelicais ao Deus da Eucaristia, e esse primeiro contato com Jesus hóstia abrasou-lhe o coração em labaredas de amor. Comungava diariamente. Distinguiu-se pelo desprendimento total das criaturas, pelo espírito de penitência e mortificação, por profunda humildade, rara modéstia, castidade angélica. Finalmente, singular foi o amor de Gema ao sofrimento, desejando assemelhar-se a Jesus crucificado e ser vítima de expiação pelos pecadores. Era essa, não há dúvida, a vontade de Deus em relação a Gema Galgani. Desde a mais tenra idade, foram tais e tantos os sofrimentos de sua vida que podemos chamar de duro e continuado martírio. O demônio a perseguia e cruelmente a atormentava. Por outro lado, Jesus e Maria visitavam-no frequentemente, fazendo-lhe antegozar doçuras inefáveis. Tinha quase sempre a presença visível do anjo da guarda, seu instrutor nas vias do seguimento de Jesus e seu companheiro na recitação dos divinos louvores. À medida que crescia em idade e em virtude, crescia outro sim no amor a Deus. Chegando à perfeita e perene união com o sumo bem, após passar pelos diversos graus da vida mística. Sublimada a vida celeste, tornaram-se-lhe estreitos os limites naturais do coração, dilatando-se-lhe prodigiosamente até encurvar 3 costelas. Desprendia tanto calor dali que chegou a queimar a carne e até as vestes na parte que tocava o coração. Aplicando-se-lhe o termômetro, subia rapidamente o mercúrio até 100 graus, temperatura da água a ferver. Estava quase continuamente em êxtase. Uma palavra sobre Nosso Senhor a arrebatava dos sentidos e a inflamava como se fosse um anjo. Teve todos os estigmas do Redentor. Da cabeça coroada de espinhos, brotava sangue abundantemente, desde o anoitecer de quinta até a tarde de sexta-feira. Frequentemente suava sangue por todo o corpo, como o Salvador em Getsemane, e ao presenciar qualquer ofensa a Deus ou ouvir uma blasfêmia, derramava lágrimas de sangue e agonizava com Jesus no mar de dores.
consumida consumida mais pelos ardores da divina caridade do que pelo martírio do corpo, faleceu a Santa Donzela em 11 de abril, sábado santo, de 1903, conforme predissera. Contava cerca de 25 anos de idade, levando ao céu o lírio da inocência batismal. Deus, sempre admirável em seus santos, não tardou a glorificá-la na terra por maravilhosos prodígios. A fama de sua santidade estendeu-se por todas as camadas sociais, podendo-se dizer com toda verdade que suas virtudes abalaram o mundo inteiro. A biografia dessa jovem inocente, escrita pelo seu diretor espiritual, Padre Germano de Santo Stanislau, santo e sábio religioso passionista, surgiu à luz no ano de 1907. Em brevíssimo tempo, houve numerosas edições, sendo traduzida em quase todos os idiomas do universo, até mesmo em chinês. Considerando os admiráveis efeitos produzidos pela leitura dessa biografia, pode-se dizer sem medo de errar que a divina providência a destinou para realizar assinalado bem na terra. O processo ordinário de beatificação, terminado na cúria eclesiástica de Lucca, foi entregue à Sagrada Congregação dos Ritos em dezembro de 1910. Gema foi beatificada a 14 de maio de 1933 e canonizada no dia 2 de maio de 1940 por sua santidade o Papa Pio XII. Aqui a nota é do tradutor, então é do padre passionista aqui brasileiro, né? Pois bem, é uma beleza a vida da Santa Gema mesmo, né? Embora ela não tenha sido oficialmente religiosa passionista, né? E nós já lemos, né? Esse livro que o padre menciona aqui, o padre tradutor, né? Esse livro da biografia, já lemos e comentamos aqui no canal. Escrito pelo padre Germano de Santo Stanislau, né? Que foi... Não, ele não foi só o escritor do livro, né? Ele foi o diretor espiritual de Santa Gema e, portanto, o livro é repleto de informações, né? Que de outra forma não surgiria, né? Porque ele foi diretor espiritual dessa Santíssima Donzela, né? É realmente impressionante os detalhes, né? Então aqui, na verdade, essa nota maior aqui do tradutor, né? Certamente é para dar uma ideia, né? Do tipo, da estirpe, né? Das religiosas passionistas que São Paulo da Cruz, né? Sonhava, né? Em ter, né? Inclusive, na biografia da Santa Gema, nós vemos a Santa Gema se comunicar com São Paulo da Cruz, né? Várias vezes, ver São Paulo da Cruz, conversar com São Paulo da Cruz, receber conselhos de São Paulo da Cruz, né? E muitos outros santos, né? São Francisco de Sales, enfim, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Santa Gema é um portento mesmo. E aqui, né? Só aqui eu vou terminar nessa nota dessa nota de pé de página, mas eu queria fazer uma observação da importância, né? Da importância dos religiosos que rezam por nós, né? Que rezam por nós que estamos no mundo, né? E aqui tem uma parte muito, muito interessante, né? Que é parte de uma regra, né? Que fala que elas
eu vou procurar exatamente a parte que fala aqui, que é muito importante isso, que fala que uma das ações e, e, e objetivos das do Instituto de Religiosas Passionistas, né, é propagar, né, a, a devoção a Jesus crucificado, né? E, e aí, o próprio autor aqui, o próprio biógrafo, pergunta: mas como elas vão propagar se elas estão enclausuradas, né? Se elas estão lá. Mas como. Aqui é assim. Quer ver? Achei aqui, ó. A regra é assim. Procurando outros sim, com palavras e obras, nas ocasiões que se apresentarem, insinuar com bons modos essa devoção, culto e compaixão para com as dores de Maria. Além dos votos, isso é a parte da regra, né? O biógrafo continua assim. Além dos votos ordinários de pobreza, castidade e obediência, emitem voto de clausura e de propagar a devoção à paixão de Nosso Senhor. Mas como poderão cumprir esse último voto na solidão do claustro, né? Então aqui o nosso biógrafo faz belíssimas observações, né? De como que uma ordem enclausurada, né, pode então propagar alguma coisa, né? A devoção, a paixão de Nosso Senhor, né? Então essa aqui de fato ele resume bem a importância, né, dessas ordens, né, que rezam permanentemente, né, por nós que estamos aqui do lado de fora, né. Como que isso pode evangelizar o mundo, né? E tem essas religiosas de bradar ao mundo, né, as verdades a que elas se atentam e pelas quais elas dedicam a vida, né? Como isso influencia o mundo, né? Como um mosteiro de monges ou monjas rezando o tempo inteiro pode alterar as coisas do mundo, né? Então isso é uma beleza, né? E isso é uma das coisas que mais o mundo se ressente, né? Hoje, desses mosteiros, dessas casas religiosas que rezam o tempo inteiro. Porque se elas não acabaram no mundo, pela crise que nós vivemos, certamente o número delas diminuiu muito, né? Então, essa, essas observações do nosso biógrafo, elas são muito verdadeiras, né? Precisamos de mais desses religiosos rezando por nós, né? Rezando pelo mundo, rezando pelas autoridades do mundo, rezando por nós simples mortais, enfim, nos ajudando, né? Com aquela comunhão dos santos, né? Que nós tanto precisamos, né? Para enfrentar os problemas que hoje o mundo nos interpõe, né? Então agora eu queria ouvir observações ou comentários, se houver, da leitura de hoje. Engraçado que esse trecho aqui, professor, me fez lembrar um bispo que eu vi falando, que até para tocar os sinos da igreja hoje tem que ter uma permissão.
Ele falou o seguinte, que é engraçado que se passa um carro tocando um pancadão, ninguém se incomoda, Ah, é. mas se incomoda com os sinos da igreja. É Mas dureza, né? não, É isso é o triste de ver. demônio, né? É o demônio completamente em ação, né? Eu imagino, sim. Eu imagino, eu tenho a igreja de São Judas Tadeu aqui pertinho de casa, né? Ela Sim. toca os sinos e tal, dia 28 o dia todo, né? Eles tocam sino. Mas eu imagino que eles devem ter algum acordo lá com os vizinhos da igreja, os vizinhos mais próximos, né? Porque aqui eu estou um pouco longe, para fazer isso, porque senão a reclamação seria permanente. Impressionante isso mesmo. Impressionante. Eu não sabia disso. Eu também não sabia, não. É, Esse coisa. bispo, no caso, é de Goiás, a dona Daí. Ele falou também do povo reclamando das vias sacras, um carro de som que for levar uma via sacra, por exemplo, incomoda. Eu já ouvi uns aluninhos meus crentinhos, sabe, professor, reclamando disso, Ah, da é? via da sacra, e ainda reclamando porque o pessoal estava fazendo cantos a Maria, né, Nossa Senhora. Ah, E tá. aí aquelas críticas deles, né, sempre a Nossa Senhora, né? E aí uma hora eu virei para a aluna e falei assim, mas por que você não gosta da mãe de Jesus? Jesus gosta tanto da sua mãe. Essa menina caiu em si, o professor começou assim a pensar aí, como é que você vai e diz que ama uma pessoa, mas odeia a mãe dela? O que será que acha? Qual você acha que vai ser É, a atitude dele em relação a você? Ele vai aplaudir a sua atitude? é. Ela caiu mais ainda. Seu professor, esse povo é uma burrice impressionante, né? Não. Protestantismo precisa ser muito burro, né? Precisa não ter É. nenhum tipo de sofisticação, de inteligência, nem os primeiros Não, graus de sofisticação, né? Pra ser. o básico, É né? o básico, é. Não precisa. Não, isso aí é impressionante. Não, e é aquela coisa, né, professor? Essa questão de raciocinar e parar de pensar segundo o gado é aquela fábula básica, né, da roupa nova do rei. É, Isso aí deveria ser parte integrante da cultura de cada pessoa, né, da bagagem, do cabedal de cada um para lidar com as coisas, porque o mundo hoje em dia é essa fábula, né? Olha que roupa linda, mas não estou vendo roupa linda nenhuma, o rei está pelado, é. né? Cada Quer vez dizer, teve mais, uma né? pessoa, Cada vez cada mais vez isso é verdadeiro. mais, cada vez mais é verdadeiro. É, Uma coisa interessante também, a gente percebe também que as regras são as regras gerais, mas as regras, por exemplo, femininas, das ordens femininas, elas têm as suas particularidades também. Tanto é que o São Paulo escreveu outras regras, né? Tudo bem que ele deve ter se baseado na que ele fez para os homens, mas tem as particularidades dignas dela. O padre Paulo Sandes, uma vez explicando que ele fazia o acompanhamento espiritual lá não sei se você já ouviu falar essa história, de umas freiras lá em São Paulo, não, e acho que ele não. falava que as regras delas eram bem mais amenas do que as dos homens. E, por exemplo, que elas tinham, todos os religiosos têm o seu recreio, né? Tem sua recreação. Que elas tinham recreação mais demorada e mais frequente do que a deles. E aqueles problemas, né, que acontece que quando junta mulher demais, né, já viu, né? Até Mas isso, os santos que até nesse fundaram ambiente. essas ordens, eles sabiam exatamente a natureza feminina. Exato, eles têm um Ah, conhecimento perfeito disso aí. é, E essas vítimas, né, é aquela coisa, né, a oração e a penitência, né, e as obras de misericórdia espiritual também, acabam sendo obras de caridade, né, elas ampliam o reinado de Deus e a falta delas, o reinado de Deus encolhe e do capeta avança, né? é. E com a falta dessas vítimas aí, as vítimas se tornam os acidentados, são as vítimas involuntárias, né? Os acidentados, os enfermos, né? Os desgraçados de todo gênero, Porque Deus sempre foi o né? mesmo, né? Ele sempre exigiu vítimas de holocausto, né?
para ele, Sim, né? Sempre desde o povo escolhido lá, de exato. Israel. Sempre. Então, essas vítimas, elas são importantíssimas, né? Para as outras pessoas, né? Sim, Imagina se principalmente para não. as outras É, também. exatamente. Então, todos nós teríamos que sofrer, inclusive ele é a vítima, o próprio Deus, né, a vítima maior lá na Eucaristia, né? Ele poupa, inclusive, vários desses sofrimentos, justamente, porque senão todos nós teríamos que sofrer igual Santa Gema, É exato. né? Exatamente. Quem é que ia aguentar isso? Não é? Quem ia aguentar isso? Então, pelo o amor que ele tem por nós, faz isso, né? Então, o sacrifício que ele fez no Calvário se repete nos nossos altares, né? E ele sabe que a E Santa Gema tinha uma natureza completamente diferente da nossa, né? Assim, sim, pela graça que ela recebeu, né? Ela aguentava um negócio que a sim, gente não ia aguentar nem um segundo, né? não. Nossa, mãe, É, as minhas enxaquecas, aqui, na hora que fala coração, coroação de espinhos, me lembro meus momentos de enxaqueca. Credo, que horrível aquilo, né? ó, Às doido. vezes dura algumas horas assim, aquilo é um sofrimento. Agora pensa em Santa Gema, aí sofrendo de quinta a sábado, Não, tá doido. né? Isso aí é. Que horrendo. Até sexta-feira, né? Sexta-feira, no final da é, tarde, isso. Que horrendo, quer dizer, imagina, eu já tive umas crises assim de enxaqueca de durar 2 dias, assim, mas é uma coisa de enlouquecer, Imagino. de dor, é uma coisa Imagino. horrorosa. Deus me livre. E aí a gente, né, tem que aquela coisa, né, a gente vê essas coisas, essas vítimas aí, a gente tem que puxar, por que nós podemos fazer quanto a isso, né? Ou seja, como diz o pessoal, vamos fechar a Gestalt, né? Gostou do Fechar, termo, professor? fechar a Que Gestalt é horrível, né? ótimo. Fechar a Gestalt é ótimo. Não é aí é que a gente tem que, né, justamente, se a gente não tiver a condição de se impor as próprias mortificações e penitências, aceitar aquelas cruzes que Deus nos enviar de bom ânimo, né? É, Acabar com a murmuração, é o mínimo, né? é o Que a mínimo que a gente, gente tem que fazer, tá doido. né? Esses Parar com essa santos nutelagem, místicos, né? né? Esses santos místicos são uma coisa impressionante, né? A Santa Eu gosto muito Margarida, né? deles, Nossa Senhora, são nem como excelentes, sofreu. né? E são um sinal de contradição dos nossos tempos que buscam por tanto conforto, É, por tanta moleza, né? E tem muita gente que não admite um padrão abaixo de um padrão mínimo, que aliás é muito elevado, inclusive, de conforto, de facilidade. Aí você fica não, hoje. pensando, a gente conversa, né? Não, é inconcebível o nível de conforto que a gente tem, comparado assim com 100 anos atrás. Sim. É incomparável. Se você vai comparar com a nobreza, por exemplo, do, da, dos reis absolutistas, nós temos mais Uhum. de 1000 vezes mais conforto do que aqueles reis absolutistas, velho. Do que Luís XV, Luís XIV. Pois é. Ele não ia entender nada Mais desse negócio aqui. facilidade, né? É, É desse jeito. E às vezes você vê assim as coisas que, tipo, as pessoas estão exigindo dos outros, né? Aquela mentalidade dos direitos também é tudo conspira contra, né, professor? Tudo conspira contra. depois do Então é desse liberalismo. jeito. E tinha mesmo outra coisa que eu vi também, né? Essas jaculatórias, né? Essa nada sou diante de vós, Deus. Eu fiquei revirando esse trem na cabeça aí e perdi um bocado da leitura por conta disso, Não, tem uma que eu né? nunca esqueci depois que eu li aqui. Ó Qual? padecimentos de Jesus. Olha, boa também, porque a É, gente tem que ter noção do porquê que ele padeceu, para que ele padeceu, é, né? E qual é o nosso papel nisso tudo aí foi uma também, né? sugestão que ele deu aqui para um consulente dele aqui. Ó padecimentos de Jesus. E essa Inês Grazi mesmo, né, que ele tinha escrito uma carta para ela, talvez não tenha sido uma só, mas várias, ela mesma se tornou uma mulher santa, né? É, Mesmo vivendo como secular, né? eu imagino Que que também são outras regras. eu imagino que vários devem estar no céu hoje, né? Vários dos dirigidos dele. Sim, 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 com Imagino. certeza. Imagino que, assim, todo o contato que você tem, né? Por exemplo, a família que acolheu Santa Gema na casa dela, tá tudo no céu, né? Ah, são outros também, né? É, Então, porque Deus coloca, ele, como diz o Santo Afonso nas orações, né? Já que ele nos propõe um propósito, ele impõe os meios também, né? Ele imagina, pede, já que o Senhor me inspira isso, me é, dê os meios para poder alcançar isso. aquela casa era um mosteiro da Santa Gema, né?
Então, assim, verdade. aquilo Mosteiro de uma freira só, né? exatamente. Todo mundo É protegia, né? o Todo mundo terrível dela. protegia. As sextas-feiras lá eram especiais, porque eles sabiam que tinha todo o problema lá da paixão que iria passar com ela. Então, assim, deve estar tudo no céu com ela. Isso. Que nós consigamos mesmo, né, professor? Pelo É menos, isso aí. pelo menos lendo, né? Lendo, pelo menos, a gente consiga alguma coisa. Isso. Mas é isso. Muito obrigado. Opa, obrigado a vocês. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.